Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vamos continuar cultuando ao Senhor, clamando a Ele que nos edifique, que continue nos edificando por meio agora da exposição da palavra dEle. Que o Senhor nos abençoe e nos faça refletir. Como nós temos meditado nas últimas semanas, ou talvez até mais que isso, em várias das pregações que temos ouvido, né? Que o Senhor nos dê a graça de termos discernimento do alto, de compreendermos a sua palavra, compreendermos com o coração, compreendermos de maneira que possamos nos aplicar a isso com alegria, vivendo para Ele em cada aspecto das nossas vidas, né? É sobre isso também que esse texto que nós lemos aqui hoje na liturgia fala, né? Continuando essa porção de Marcos, né, no capítulo 8, que eu até falei para os irmãos no domingo, que trata dessa porção central do livro, né, que faz uma transição aí entre o ministério do Senhor Jesus Cristo na Galileia e o caminho para Jerusalém, né? Se os irmãos perceberem, a partir desse capítulo 8, a palavra caminho começa a surgir de maneira mais enfática, né? No caminho, eles estavam no caminho quando Pedro fez a declaração que o Senhor Jesus Cristo era o Messias. Eles estavam no caminho quando eles erraram também mais uma vez e falharam acerca da humildade, acerca de quem é o maior no reino dos céus. Então, nós veremos que a partir dessa segunda sessão do Evangelho segundo Marcos, essa ideia do caminho, do discipulado como um caminho, fica cada vez mais evidente, né? E a compreensão disso é vital para esse caminho do discipulado. A compreensão de quem é o Senhor Jesus Cristo, a compreensão de quem nós somos nele, a compreensão de que nós temos um caminho sim a trilhar, de que a vida cristã, de que o discipulado, de que o seguir ao Senhor Jesus Cristo não é um ponto na nossa agenda, não é uma tarefa, uma atividade que nós fazemos, mas é um caminho em que nós fomos postos ali pelo Senhor, e que mais que um caminho, né, além de lembrar que é um caminho, nós temos que lembrar que esse caminho tem um alvo, que esse caminho ele tem uma chegada, e é para essa chegada que nós olhamos. E quando o caminho se torna mais e mais difícil, é para lá que nós olhamos. É para a grande chegada, o grande dia em que nós concluiremos, guardaremos a fé e estaremos com o nosso Senhor. É para esse final desse caminho que nós olhamos. Ser cristão, meus irmãos, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo é trilhar um caminho. Por isso que o nosso subtítulo da série aí, né, da nossa série, é Trilhando o Caminho do Discipulado. Ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo é trilhar um caminho que é estreito, um caminho, como nós vimos, né, nas últimas pregações em Mateus, um caminho que é cheio de curvas, um caminho com subidas íngremes, um caminho com dificuldades, sim, mas é um caminho que foi preparado pelo Senhor, é um caminho que não foge ao controle do Senhor, um caminho onde nós falhamos e caímos, sim, é verdade, mas é um caminho que precisa ser completado. É um caminho que não deixará de ser completado pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Parar, meus irmãos, nesse caminho não é uma opção para o crente. Ficar pelo caminho não é uma opção para aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. E essa verdade, ela se torna cada vez mais clara em nossas mentes, nós compreendemos isso cada vez melhor à medida que, enquanto nós corremos essa carreira e nos colocamos nesse caminho, nós nos esticamos para ver o alvo que nós buscamos. Os irmãos lembram daquele termo que o pastor já falou algumas vezes também sobre ardente expectativa, e nós vimos lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 9 também, quando Paulo fala sobre essa ardente expectativa dele. E essa palavra significa se esticar, para olhar por cima, né? Olhando o alvo. A mesma palavra utilizada lá em Romanos, capítulo 8,
Quando Paulo diz que a criação, ela tem essa ardente expectativa também de que verá a revelação dos filhos de Deus. Quanto mais nós conseguimos, quanto mais nós nos empenhamos, nós exercitamos esse esticar o pescoço, esse buscar olhar além, olhar pelos olhos da fé, aquilo que não pode ser visto agora, aquilo que não pode ser visto pela carne, mas que nós cremos porque nos foi revelado. À medida que nós exercitamos isso, nós conseguimos sim, pouco a pouco, pela graça do Senhor, nós conseguimos enxergar que parar não é uma opção para o crente. Parar no caminho não existe para o crente. No entanto, meus irmãos, muitas vezes nós falhamos em enxergar por sobre as dificuldades do caminho, em nos esticarmos para que possamos olhar o final do caminho ou o prêmio que nos aguarda. E assim como nós falhamos nisso, nós falhamos também em considerar, em discernir como nós deveríamos trilhar esse caminho, uma vez que nós somos quem nós somos. Uma vez que nos foi dado a revelação que nos foi dada, uma vez que nós conseguimos ver aquilo que outros não conseguem ver. Não porque somos mais inteligentes que outros, não porque nós conseguimos organizar melhor as ideias do que outros, não, mas porque a luz de Cristo brilhou em nossos olhos por conta da graça de Deus de curar os nossos olhos, de nos dar visão, de nos dar entendimento, por conta da graça dele. Nós vemos essa realidade de falha, de, embora instruído, embora com todas as ferramentas que capacitam o crente para viver dessa forma, falhando, né, e acaba falhando, nós vemos essa realidade por diversas vezes na vida dos apóstolos, como nós temos visto no Evangelho segundo Marcos, onde mesmo recebendo instrução do Senhor, instrução que não era dada a todos, como nós vimos no capítulo 4, onde mesmo eles vendo sinais grandiosos, mesmo que estando ali caminhando com o Senhor, o tempo todo estando com Ele, porque foi para isso que eles foram chamados, para estar com Ele, ainda assim, eles falhavam constantemente. E nós veremos que eles falharão ainda muito, muito mais. Mesmo diante de grandes revelações, mesmo diante de grande graça chegando a eles. Qualquer semelhança, meus irmãos, conosco não é mera coincidência. Nós somos assim. Nós recebemos o que recebemos do Senhor. Nós ouvimos o que ouvimos do Senhor e falhamos. E falhamos tanto. Nós agimos muito assim enquanto trilhamos o caminho do discipulado. Eu e você, nós duvidamos constantemente do poder e do cuidado do Senhor para conosco, mesmo diante de tantas evidências que nós já recebemos. E eu falo, e é claro que as evidências que nos sustentam são a evidência da palavra que nos foi dada e que nós cremos, mas o Senhor também nos dá outras evidências. O Senhor também nos dá experiências com Ele que devem nos lembrar disso, embora o nosso sustento esteja na palavra, mas o Senhor nos dá isso. Muitas vezes nós nos acovardamos diante das circunstâncias desse mundo, assim como os discípulos. Assim como eles naquele barco em que a tempestade os alcançou e eles estavam ali desesperados, agindo como se não tivesse, como se o Senhor Jesus Cristo não estivesse no barco com eles, porque foi assim que eles agiram. Nós também fazemos isso. Nós nos acovardamos, muitas vezes, diante das circunstâncias em que nós somos acometidos, e nós nos desesperamos, nós gritamos, nós murmuramos, como se nós tivéssemos nos esquecido quem é o Senhor Jesus Cristo, quem é o Deus que nos salvou, quem Ele é, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que não mente. Nessas ocasiões, meus irmãos, e isso acontece, infelizmente, quantas vezes, nessas ocasiões em que nós gritamos e nos desesperamos e murmuramos contra o Senhor em meio às aflições, nesses gritos, você está negando aquilo que você professa. Você está dizendo,
por meio desses gritos, que você não acredita na palavra do Senhor, naquilo que foi te ensinado. Nós falhamos muito. Tantas vezes nós falhamos em enxergar como nós deveríamos enxergar. Eu falei um pouco sobre isso com os irmãos no domingo, né, sobre como ter uma visão voltada para esse mundo nos impede de ter uma compreensão correta de quem é o Senhor Jesus Cristo. E tantas vezes nós falhamos em enxergar, em ver as circunstâncias desse mundo como nós deveríamos ver e, mais que isso, como somente nós poderíamos ver. E uma vez que somente nós poderíamos ver, porque nos foi dada a luz de Cristo, assim nós testemunharíamos dele, por meio desse enxergar, mas nós falhamos. Por que, meus irmãos? Por que nós falhamos tanto ainda? Por que caímos tanto ainda? E pior do que isso, por que nós sequer percebemos que falhamos nesse aspecto? Porque o pecado ainda nos assedia. Porque o pecado, como o autor de Hebreus nos diz, abra por favor em Hebreus capítulo 12. Eu assisti ontem uma pregação do pastor André lá na Parquelândia no domingo passado. E ele falou sobre esse texto, Hebreus capítulo 12, eu quis compartilhar algo do que eu vi lá com ele, com os irmãos também. Por que o pecado ainda Por que ainda nós falhamos tanto, meus irmãos? Porque o pecado ainda nos assedia. O que é que o autor de Hebreus nos diz aí no capítulo 12, versículo 1? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O pecado tenazmente nos assedia. Esse tenazmente traz a ideia de que o pecado, ele, de forma muito habilidosa, ele nos cerca por todos os lados, tentando o tempo todo nos prender de alguma forma, nos imobilizar, impedir que nós possamos correr a carreira que nos foi proposta, tentando nos embaraçar. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos lutar continuamente contra o pecado, resistir a ele, ao pecado, até o sangue, como um pouco mais à frente, no versículo 4 do capítulo 12 de Hebreus, o autor fala: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Nós precisamos, meus irmãos, podem voltar para Marcos, nós precisamos ser lembrados de que os nossos olhos e mentes ainda não foram glorificados. Nós ainda não fomos glorificados. E, obviamente, a intenção dessa lembrança não é para que coloquemos desculpas, dizendo que eu ainda sou assim porque eu não sou glorificado. É assim mesmo. Eu não sou glorificado, é por isso que eu ainda peco assim. Não, obviamente não é por conta disso, mas é para que nós estejamos o tempo todo alertas, atentos, perseverantes, intencionais na forma como nós trilhamos esse caminho do discipulado, na forma como nós corremos essa carreira que nos foi proposta, intencionais com um propósito, olhando para o alvo, olhando para o grande dia em que nós sim seremos glorificados. Para que assim, meus irmãos, nós possamos nos manter duvidando de nós mesmos, duvidando do discernimento que nós temos e confiando no Senhor, confiando na Sua palavra, confiando na revelação dEle, confiando no discernimento que o Santo Espírito nos dá por meio da Sua palavra. Por isso precisamos nos lembrar que nós não fomos glorificados ainda. Porque assim, confiando no Senhor, duvidando de nós mesmos, confiando na Sua palavra, nós enxergaremos as coisas como elas realmente são. Nós enxergaremos esse mundo como realmente ele é.
os perigos que existem diante de nós, as escolhas que devemos fazer, o peso dessas escolhas, o peso dessas decisões. Assim, nós conseguiremos enxergar cada vez mais aquilo que este mundo e o pecado têm distorcido, mas que, para o crente, é possível sim, por meio de Cristo, discernir, por meio da sua palavra, por meio do Santo Espírito. No relato da cura do cego em Betsaida, como nós lemos agora há pouco, Marcos faz esse paralelo entre a cura da cegueira física, a cura daquele homem que era cego, com a cura da cegueira espiritual de todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Como ela acontece? Nós veremos aqui 2 pontos acerca disso. E o primeiro ponto, meus irmãos, é o versículo 22, onde nós somos lembrados aqui sobre a cegueira de todos os homens. Versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Após aquele episódio embaraçoso do pão, como nós vimos no domingo passado, meus irmãos, eles chegaram até a Betsaida, o Senhor Jesus Cristo e os discípulos, e logo que chegaram, o povo de Betsaida levou um cego que provavelmente não era de lá, porque no versículo 26 o Senhor Jesus Cristo disse que ele fosse para casa, não entrasse naquela aldeia, naquela cidade. E o povo de Betsaida levou esse cego para o Senhor Jesus Cristo. E além de o levar, rogou, suplicou, pediu por ele para que ele fosse curado pelo Senhor. Nós devemos perceber aqui, meus irmãos, lembrar que esse cego, ele jamais chegaria até o Senhor Jesus Cristo por si só, sem que alguém o levasse, sem que alguém suplicasse por ele. Esse cego não tinha condições de fazer isso. E nisso nós devemos lembrar que todos os homens, todos, como a Santa Palavra de Deus nos diz, nascem cegos, nascem perdidos, nascem sem essa capacidade de enxergar a luz de Cristo, enxergar a glória de Cristo. Paulo fala um pouco sobre isso em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz que o Deus desse mundo, desse século, cegou o entendimento dos homens para que estes não possam enxergar a glória do Evangelho de Cristo, enxergar a luz do Evangelho de Cristo, da glória de Cristo. Todos nascem cegos. Os homens são cegos em seu nascimento. Não há um sequer que busque a Deus. E isso, meus irmãos, é fácil de nós lembrarmos. Por que eu digo que é fácil? Porque nós ouvimos sobre essa doutrina da depravação total do homem por diversas vezes aqui na nossa igreja. Nós já ouvimos sobre essa verdade. Ouvimos algumas vezes. É fácil lembrar e concordar que todo homem nasce cego e carente e precisa de um Salvador. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer agora, diante dessa verdade, é como um discípulo que compreende essa verdade, de que todo homem nasce cego e que é carente da ajuda do Senhor, como um discípulo que compreende essa verdade, ele reage a essa verdade. Como um discípulo que entende que este mundo está cheio de cegos, cheio de necessitados da graça do Senhor, de serem levados ao Senhor e que jamais poderão por si só chegar até Ele. Precisam ser levados, precisam daqueles que supliquem por eles. Como um discípulo reage diante dessa verdade? Com misericórdia, com amor, levando cegos ao Senhor Jesus Cristo, suplicando por estes cegos aos pés do Senhor Jesus Cristo, não virando as costas para os cegos, não batalhando com armas deste mundo contra os cegos, não fazendo de conta que os cegos não existem. Se nós sabemos que existem cegos perdidos neste mundo, como nós reagimos a isso? Antigamente, meus irmãos, eu não sei se vocês têm ouvido isso, eu tenho muito tempo que eu não escuto isso. Antigamente,
nós ouvimos muito testemunhos de pessoas que diziam assim: olha, eu passei 5 anos, eu passei 10 anos, eu passei 20 anos orando por tal pessoa, para que o Senhor a convertesse, para que o Senhor a salvasse, para que um dia ela pudesse se derramar aos pés do Senhor Jesus Cristo e enxergar que Cristo é o seu Redentor. Eu passei 20 anos e está aí, agora ela está aí. O Senhor agiu com graça para com ela. Eu ouvia muito isso. Mas parece que está sendo mais difícil de ouvir tais testemunhos. Quão difícil é, meus irmãos, nós reagirmos corretamente a essa percepção. Quantos nós conhecemos e que nós passamos talvez uma semana, um mês orando por essas pessoas e simplesmente esquecemos dessas pessoas? Quantos estão nos nossos relacionamentos e nós, por qualquer que seja a desculpa, nós sequer incluímos estes em nossas orações? Eu não estou falando de algo a mais do que isso por enquanto, não. Estou falando de incluir a vida destes em oração, suplicando por eles diante do Senhor. Sabendo que tudo o que eu posso fazer é levá-lo ao Senhor por meio da palavra dele e suplicar diante do Senhor por ele por meio da oração. Todos que não confessam que o Senhor Jesus Cristo é Rei e Senhor, é o Filho de Deus, é o Messias de Deus, todos que não confessam isso estão cegos. Como você reage a essa verdade? O segundo ponto, meus irmãos, que nós vemos aqui nessa cura, que serve de uma espécie de parábola viva aqui, né? É uma parábola, é uma cura pedagógica que Marcos nos mostra aqui, um relato onde ele utiliza para nos mostrar isso, é que o segundo ponto é que nós ainda enxergamos parcialmente. Nós ainda vemos parcialmente. Eu vou explicar melhor esse ponto. Vamos ler versículos 23 e 24. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Existe um paralelo aqui, meus irmãos, com aquela cura do homem surdo e gago, lá no final do capítulo 7. Se os irmãos lembrarem, existem vários pontos em comum aqui. Alguns comentaristas dizem que Marcos fez aqui uma espécie de moldura para falar sobre a condição espiritual dos discípulos, né? Onde ele emoldurou através da cura do surdo gago e da cura do cego. Existem vários pontos de contato aqui. O Senhor Jesus Cristo, para ambos, né, os retira ali da multidão, os leva para longe da multidão. O Senhor Jesus Cristo os toca e utiliza a saliva nesse processo de cura, tanto para o surdo gago como para esse cego. Mas existe uma diferença aqui que é importantíssima na cura desse cego em Betsaida, que não acontece em outras curas. É um relato exclusivo aqui de Marcos. É que ela acontece em etapas, como os irmãos perceberam. E é claro que ela acontece em etapas não porque o Senhor Jesus Cristo não teve poder suficiente para realizá-la de uma única vez. Até porque ele fez outros sinais e milagres muito mais, que demandavam muito mais poder, vamos dizer assim, né? Uma vez que ele teve que ressuscitar pessoas, por exemplo, e de forma instantânea. E todas as outras curas ele fazia de forma instantânea. É muito diferente do que muitos outros falam hoje sobre curas. Eu não sei se alguém já ouviu aqui, onde algumas pessoas oram por curas e dizem assim: olha, eu vou orar pela sua cura, e mesmo que você continue sentindo a dor aí, você vá para casa e continue pedindo ao Senhor que Ele vai lhe dar a cura. Não é isso aqui de forma nenhuma. Até porque o Senhor Jesus Cristo, ele, embora tenha feito em etapas, foi um tempo muito curto. Foi só esse tempinho da pergunta que ele fez aqui. O que ele estava fazendo aqui era ensinando uma realidade espiritual, demonstrando uma realidade espiritual, nos dizendo que mesmo os discípulos,
tocados pelo Senhor Jesus Cristo, mesmo aqueles que são chamados por Ele, pelo Senhor Jesus Cristo, mesmo que nós enxerguemos, nós ainda temos uma visão embaçada. Ainda enxergamos parcialmente. Ainda nós carecemos de discernimento. Ainda nós dependemos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, após tocar aquele homem, após impor as mãos sobre ele, ele perguntou: vês alguma coisa? Olha o que o homem diz no versículo 24. Vamos ler de novo. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. É como se ele dissesse assim, meus irmãos, eu vejo as pessoas, eu vejo quem está aqui por perto, eu vejo os homens, mas quando eu os vejo, eles parecem com árvores que estão andando. Árvores que andam, não homens que estão andando, mas árvores que estão andando. É interessante perceber essa palavra que nós vemos aqui, recobrando a vista. Claro que o nosso tradutor aqui está nos dizendo que o homem começou a enxergar, claro, obviamente, é verdade. Mas tem algo interessante aqui, meus irmãos, que esse termo recobrando a vista é uma palavra só. E ele dá uma ideia, ele na verdade, literalmente, ele significa levantar os olhos. Significa olhar para cima, olhar para o alto. Olha que interessante, né? Aquele homem que era cego, quando o Senhor tocou pela primeira vez, então ele olhou para cima, ele olhou para o alto, e sim, aí sim conseguiu enxergar algo, começou a recuperar a sua visão, como nós lemos aqui, começou a entender algo, né, a enxergar algo que estava diante dele. Alguns falam que essa resposta do homem, de que ele conseguia ver os homens, né, como árvores andando, revela que esse homem ele não era um cego de nascença, porque ele entendia, ele conhecia como deveria ser um homem e como deveria ser uma árvore. Mas o importante que nós devemos perceber aqui, meus irmãos, é que ele exerceu algum discernimento aqui. Mesmo com uma cura, uma visão parcial, ele exerceu o seu discernimento. Ele sabia que algo estava errado. Ele sabia que o que ele estava vendo ali não estava completo. Não estava perfeito. Ele usou aquilo que o Senhor já tinha dado a ele para discernir, para que ele pudesse então continuar no seu processo de cura, até que ele enxergasse plenamente. O que é que nós aprendemos aqui? Qual é a realidade espiritual que é ensinada aqui? Eu separei alguns pontos rápidos para a gente entender isso aqui. A primeira realidade espiritual que nós vemos aqui, meus irmãos, é que mesmo após nós nos tornarmos crentes, mesmo após nós sermos convencidos pelo Espírito Santo de Deus de que nós somos pecadores, de que nós somos necessitados do Senhor Jesus Cristo, de que Ele é a salvação para todos nós, ainda assim, em uma maior ou menor escala, ainda nós temos uma visão distorcida das coisas. Ou seja, nós ainda carecemos de discernimento, de compreensão, de entendimento, porque é um caminho que nós estamos trilhando, meus irmãos. Não é um ponto, não é um evento, é um caminho que nós estamos trilhando. Nós ainda vemos parcialmente. Por favor, abram em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13 de 1 Coríntios é aquele capítulo bem famoso, né, que fala sobre o amor. Paulo está aqui finalizando esse capítulo, e no versículo 12 nós lemos o seguinte: porque agora nós vemos como em espelho. Ver como em espelho para Paulo aqui, meus irmãos, não era ver nitidamente não, como nós temos a noção de espelho hoje, né? O espelho dos nossos dias é totalmente diferente do espelho dos dias de Paulo. O espelho dos dias de Paulo era um metal que era ali polido, um pouco polido, e que ele não refletia perfeitamente como os espelhos de hoje. Então ele tinha uma visão, ele dava uma visão embaçada ali, uma visão um pouco distorcida daquele que estava se olhando. Por isso que ele fala, né, aqui, vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Um dia nós veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Nós ainda vemos em parte, ainda necessitamos de discernimento, de compreensão, de enxergar, de buscar enxergar no Senhor. Nós aprendemos por meio dessa cura em etapas, meus irmãos, por meio dessa cura como sendo um processo que você precisa ter consciência de que carece de compreensão, de que carece de discernimento. Muitas vezes nós não chegamos a refletir sobre isso. Muitas vezes nós não chegamos a refletir que nós não temos esse discernimento todo, que nós precisamos do Senhor para ter esse discernimento. Vamos lembrar um texto que nós já vimos aqui, meus irmãos, Filipenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Olha a oração que o apóstolo Paulo faz para a igreja em Filipos, e os irmãos devem lembrar que a igreja em Filipos era uma igreja que estava ali que gerava alegria para o apóstolo Paulo, que era uma igreja considerada madura, uma igreja que o auxiliava, que cooperava com ele, mesmo com pequenas falhas que ele até pontua, mas era uma espécie de igreja modelo. Os crentes em Filipos eram crentes tidos como modelos, como maduros, né? Mas olha o que o apóstolo Paulo diz nos versículos 9 e 10. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Percepção aqui é discernimento. É discernir. Para quê? Por que ele pede que o amor deles aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção? Para aprovardes as coisas excelentes. Ou seja, para que vocês consigam discernir o que é bom e o que é que não é bom. Quais são as coisas que valem a pena e as coisas que não valem a pena nesse mundo. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sem esse entendimento, meus irmãos, de que você carece de compreensão, você carece de discernimento, de que você não é ainda um ser glorificado, sem esse entendimento, você facilmente será conduzido pelo seu ego. Você facilmente será conduzido pela sua carne e não pelo Espírito. Você não buscará ajuda quando chegar em um momento crucial, quando chegar em um momento em que as pessoas deste mundo resolvem da forma como esse mundo resolve, mas que você, como filho de Deus, não pode agir assim, porque você não milita com as coisas deste mundo. Você não utiliza os instrumentos desse mundo. Se você não tiver esse entendimento de que você não é glorificado ainda, de que você não tem todo o discernimento que você precisa ainda, que você necessita dos irmãos, necessita da palavra do Senhor, você facilmente será enganado pelo seu ego. E você facilmente será levado a pensar como este mundo pensa. A se preocupar com pão, como nós vimos lá nos apóstolos, tendo o Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, com eles. Você achará, sendo levado a pensar assim, como as pessoas desse mundo, sem discernir as coisas, você achará que existem coisas que são espirituais e coisas que são da vida cotidiana. Que existem coisas que são da igreja e coisas que são seculares. Você será levado a pensar assim. Você será levado a pensar que a forma como você vive a sua vida comum, a sua vida diária comum, ela não é influenciada pelo que você escuta na igreja. Então, dessa forma, você vai achar que o domingo é só mais um dia, que a quarta é só mais um dia, que o domingo não toca a segunda e toda a outra semana, o restante da semana, que a quarta não toca todo o restante da semana. Mas não é assim, meus irmãos. Nós nos reunimos aqui, entre outras coisas, para que sejamos capacitados a discernir ao longo da semana, porque nós vivemos em um mundo mau. Vivemos em um mundo que nos conduzirá, se nós assim andarmos desapercebidos, a vivermos como os dele, como os filhos deste mundo. Mas nós não somos deste mundo. Nós precisamos nos lembrar que nós somos carentes ainda de discernimento e de compreensão do alto, olhando para cima, como aquele cego fez.
quando foi capacitado pelo Senhor, olhando para o alto. Nós aprendemos também por meio dessa cura em etapas que se você sabe que ainda possui uma visão distorcida, você desconfiará de si mesmo. Você desconfiará dos seus pressupostos. Você buscará ajuda. Ajuda onde você pode encontrar ajuda. Ajuda entre os santos. Ajuda por meio da palavra. Ajuda por meio dos instrumentos de graça do Senhor. Você saberá que a influência deste mundo, que a influência do pecado, podem te levar a enxergar este mundo de maneira distorcida, como um filho de Deus jamais deveria enxergar, porque ao filho de Deus foi dada a revelação da verdade. Se você não perceber essa possível influência deste mundo, você será levado a pensar como este mundo, a discernir como esse mundo, a enxergar de maneira distorcida você mesmo, quem você é, achando que não existem muitas diferenças com os filhos desse mundo, a enxergar de maneira distorcida o papel e toda a graça que há na igreja do Senhor, na noiva de Cristo, tratando-a de forma não honrosa. Você será levado a distorcer qual é o seu papel como pai, qual é o seu papel como mãe, para onde você deve apontar os seus filhos. O mundo te influenciará a fazer isso, se você não tiver o discernimento necessário vindo do alto. Se você sabe que ainda possui uma visão distorcida, se você percebe isso, se você entende isso, você perceberá a necessidade constante de buscar discernimento, meus irmãos, de buscar compreensão, de buscar entendimento na palavra do Senhor, de buscar no Senhor enxergar cada vez mais com clareza, buscar compreender quem é você no Senhor Jesus Cristo. E você perceberá que você depende disso para Ele. Vamos ler o versículo 25 de Marcos. O que o Senhor Jesus Cristo fez após essa declaração do homem, né? Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Vamos ler o versículo 26 também. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Aqui o Senhor Jesus Cristo fecha esse bloco não querendo que o homem fale sobre o milagre em si. Nós estamos chegando num ponto crucial do Evangelho, em que o Senhor Jesus Cristo ele se revela como o Messias, que é servo sofredor. Então ele não quer que é aquele segredo messiânico que ele está guardando ainda. Mas em relação ao versículo 25, olha o que nós vemos aqui. O homem passou a ver claramente. O homem teve a sua visão completada. O ver claramente aqui dá a ideia de que ele arregalou os olhos, de que ele conseguiu agora ver em plenitude tudo aquilo que ele necessitava ver. E ele ficou restabelecido. Essa linguagem, se os irmãos perceberem ao longo de Marcos, sempre que é falado em restabelecido, em restaurado, nós temos aqui uma linguagem messiânica, falando sobre o Senhor Jesus Cristo como aquele que restaura todas as coisas, aquele que restaura a criação. Agora sim, aquele homem podia ver perfeitamente. Nós ainda não vemos perfeitamente, meus irmãos. Mas um dia nós veremos. E é para esse dia que nós devemos olhar. É a esse dia que nós devemos buscar. Quando nós veremos? Abram aí, por favor, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. São dois versículos maravilhosos. Lindos de lermos juntos aqui. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Nós não vemos ainda perfeitamente. Mas essa deve ser a nossa busca constante, meus irmãos. Pedindo ao Senhor,
clamando ao Senhor por discernimento, exercitando-nos no discernimento, porque assim é suprida a nossa entrada no reino de Deus. É o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola. Eu acho que eu acabei apagando sem querer aqui do esboço, mas vamos lá em 1 Pedro, só conferir se esse... Desculpa, 2 Pedro. Isso mesmo, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Olha o que o apóstolo Pedro nos diz. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ainda não vemos perfeitamente, mas o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor nos revelou a luz da glória de Cristo. Nós estamos, meus irmãos, em um caminho. Nós falhamos muitas vezes e dependemos totalmente do toque constante do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos discernir, para que nós possamos honrar a Ele. Sabe o que me consola, meus irmãos, quando eu olho para mim mesmo e vejo tantas faltas, tantos erros, tantas falhas, como nós estamos vendo no Evangelho segundo Marcos. Tantas vezes em que eu não uso da forma correta esse discernimento. O que me consola, meus irmãos, é ver, ao mesmo tempo em que os discípulos falham tanto diante do Senhor, é ver o amor e a paciência dele para com seus discípulos. É ver o amor e a paciência dele manifestados ali, em cada falha, em cada situação em que eles estão derribados ali. Ele os exortou, por muitas vezes ele foi duro com eles. Nós vimos no domingo passado, quando o Senhor os repreende, ainda não compreendeis, diante de tudo isso, ainda não compreendeis. Mas a verdade, meus irmãos, é que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. O Senhor os guardou. É maravilhoso ler a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo em João 17. Leiam em casa, João 17, quando o Senhor Jesus Cristo está orando ao Pai, e ele diz: Pai, aqueles que tu me destes, nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Ele poderia ter escolhido outros. Ele poderia ter mandado embora esses fracos, esses que falham tanto, esses que tiveram tantos privilégios de ver, de estar com o Senhor e ainda assim falhavam. Ele poderia ter mandado-os embora. Mas nenhum se perdeu. Nenhum foi lançado fora, foi lançado em suas mãos. O Senhor o sustentou. E mesmo falha após falha, eles estavam com Jesus. Esse é o ponto-chave, meus irmãos. Os discípulos se mantiveram com o Senhor, foram sustentados pelo Senhor, e quando falhavam, certamente se entristeciam, e quando de alguma forma acertavam, não receberiam mérito nenhum, porque não era mérito deles, como nós veremos na próxima mensagem, se o Senhor permitir. Mas o importante é que eles estavam com Ele. Isso eles entenderam, que eles não tinham para onde ir. Não havia outro a quem eles pudessem buscar. Ele é o Messias, o Filho de Deus, não há outro. Eu imagino, meus irmãos,
acontecimentos, por exemplo, a tempestade lá no barco, nesse último agora, né, que nós lemos, onde eles ficaram preocupados com pão. Eu imagino o quão tensas eram essas viagens, a continuidade dessas viagens. Imaginem, né? Começo da viagem, acontece tudo aquilo, os discípulos, né, são repreendidos daquela forma, aí vai toda a viagem até chegar em Betsaida. Imaginem a tensão dentro desse barco, a tristeza dos discípulos, né? O quanto eles ficaram decepcionados, desapontados. Nós nos sentimos assim, meus irmãos. Nós recebemos tanta instrução, nós recebemos tanto da graça do Senhor, nós vemos tantas coisas que jamais poderíamos ver se não fosse pela graça do Senhor, e de repente nós falhamos. De repente nós entristecemos ao Santo Espírito. De repente nós percebemos o quanto nós temos falhado em discernir, mas nesses momentos nós precisamos nos apegar nessa certeza de que nós sabemos que não temos outro a quem recorrer. Ele é o nosso Senhor. A passagem paralela da revelação que nós veremos na próxima mensagem que Pedro faz, a declaração, quando ele diz, Tu és o Cristo, seria a passagem paralela, né? Em João capítulo 6. Vamos ler João capítulo 6, 66, para finalizar. João 6, 66 a 69. Evangelho segundo João, capítulo 6. Versículo 66. À vista disso, o que aconteceu aqui é que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre ele ser o pão e que aquele que não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue não entraria no reino dos céus. E muitos discípulos acharam esse discurso duro, não entenderam e deixaram de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para quem eles iriam, meus irmãos? Para quem nós poderíamos ir? Em meio a tantas falhas nossas, mesmo muitas vezes desanimados com nossos fracassos, com o nosso caminhar tão falho, é disso que nós precisamos nos lembrar. A nós foi dada a revelação do Filho de Deus. Os nossos olhos foram abertos. Por mais que nós ainda falhemos em enxergar tantas coisas, mas uma coisa nós sabemos, não temos outro para onde ir, porque estamos com aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que nos resgatou, aquele que nos tem em suas mãos. Nós não nos perderemos, porque Ele nos sustenta. Precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. O fracasso não nos define mais. Nós éramos sim fracassados. Nós éramos sim perdidos. E eu não estou falando do ponto de vista desse mundo. É claro que não, os irmãos sabem disso. Mas nós temos que nos lembrar que nós estamos em Cristo Jesus e o fracasso não nos define mais. O fracasso, ele pode acontecer sim, pontualmente. Na nossa caminhada de nós cairmos, de nós nos desanimarmos, de nós nos sentirmos tristes por nossas falhas. Sim, mas esse fracasso não nos define porque nós estamos em Cristo Jesus. Ele nos sustenta. Ele completará a boa obra que foi iniciada em nós. Nós um dia completaremos a nossa carreira. Pela graça dele, devemos manter isso em nossas mentes. Devemos nos lembrar disso nos momentos escuros dessa caminhada, nos momentos em que nós falhamos nessa caminhada. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor amado, Pai, como a Tua palavra é poderosa, Senhor. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, olhando para a cruz vazia, nos lembrando que, por meio de Cristo, nosso Redentor, nós somos vitoriosos, Senhor.
Não com o conceito de vitória desse mundo. Não. A nossa vitória é na cruz. É no caminho até ela. É sofrendo e padecendo e morrendo para este mundo, mas convictos de que em Cristo Jesus nós somos sim vencedores. Não há nada nem ninguém que possa nos arrancar, Senhor, das tuas mãos. E essa é a nossa grande vitória, alcançada não por nossa força ou por nossos braços, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, lembra-nos, Senhor, que nós carecemos compreender mais e discernir mais, olhando para o alto, com nossos olhos voltados para cima, lembrando de quem nós somos no Senhor, lembrando de que não pertencemos a este mundo, que nada neste mundo nos agrada, Senhor, que este mundo não tem nada a nos oferecer. Ó Senhor, perdoa-nos por tantas vezes que falhamos nisso. Nos ajuda, Senhor. Nos conduz por meio do Teu Espírito Santo, conduz a Tua igreja. Nós necessitamos do Senhor. Confiando em Cristo Jesus, que nós assim te pedimos, Senhor. Amém.